Momento da Palavra de Vida. Gênesis 28, vamos começar aí do 10, versículo 10. Estudamos boa parte desse capítulo, desse texto, semana passada, mas hoje nós vamos só pegar um tópico. Aí eu vou só recapitular uma parte aqui para a gente entrar em um tópico, para dar seguimento ao estudo. O 10 diz: partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava aos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E por cima dela estava quem? O Senhor, estava Deus, preste atenção. Então Jacó deitou para dormir, pôs uma pedra por travesseiro e sonhou que havia uma escada que era posta do chão da terra até os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nós aprendemos a semana passada que dá para entender que os anjos estavam indo buscar alguma coisa lá em cima, entregando lá embaixo. Entendo eu que eram as bênçãos das pessoas. Eu mostrei inclusive isso aqui quarta-feira passada. O Daniel fez uma oração e o anjo desceu no primeiro dia. O príncipe do reino da Pérsia, um demônio, impediu a bênção chegar até Daniel, mas Daniel foi perseverante. Então o primeiro degrau do sucesso é ser perseverante. Aí falamos, tem que perseverar. Eu até falava semana passada, se de hoje a 8 chover, você vem debaixo de chuva. Se chover canivete, você coloca um guarda-chuva de madeira, mas vem, não é? Mas talvez fosse até e era uma palavra profética. Olha a tempestade que caiu hoje. Inclusive você veio como? Catamarã, ferry-boat. Quando eu falo isso aqui, irmãos, eu não estou zombando de ninguém não, entenda. Eu fico impressionado com a fé de muita gente aqui, porque eu sei que tem gente aqui que passou praticamente por dentro da água, não é? Quando eu falo assim, você vê de quê? De catamarã, de barco, não é zombando de você não, é admirado com a sua fé. Eu estou falando isso aqui, até quando eu vim de casa já vim com isso no meu coração para falar com você, porque às vezes na igreja, não são todos, mas tem muita gente muito, eu posso dizer assim, frágil, não é? Que precisa ser mais forte. Às vezes a pessoa, qualquer coisinha que acontece, a pessoa se entristece, chateia, se aborrece, e nós não podemos ser pessoas assim. Nós precisamos ser pessoas fortes. Depois eu vou pregar muito sobre isso aqui. Ser forte. Você é forte porque não é mole. Se é forte é porque não é frágil. Se é forte é porque não é flexível. Não é aquela pessoa que tudo se curva, tudo se dobra, não. Andar com Cristo tem que ser um pouco mais forte. Jesus olhou para Pedro e chamou ele de diabo. E Pedro não era crente, mas continuou firme e se tornou uma potência na mão de Deus. Amém? Então, quando eu falo isso, eu falo admirando a sua fé. Não é? Porque eu sei que para alguns aqui não é fácil chegar aqui. Não é mesmo. Mas você vem pela fé e Deus já está te honrando porque você usou a sua fé. Tá entendendo? Tem gente que vem de longe, tem gente que tem dificuldade para chegar devido a transporte, tem gente que tem dificuldade para chegar, nesse caso de chuva aí mesmo, passou por dentro de lama, é guerra, colocou até um saco no pé para passar, para não sujar muito o sapato, cada um com a sua peleja, mas é aí que Deus honra, é isso que Deus quer ver. Deus não quer ver fraco não, irmão. Imagine que quando Deus mandou Gideão libertar o povo, Gideão chamou quantos? Alguém lembra? 32 mil. E Deus falou o que a Gideão? Diga quem for covarde que volte. E voltaram logo 22 mil, de uma pegada só. Deus deixando bem claro que Ele não chamou covarde. Se Ele chamou você, porque Ele chamou alguém forte. Amém? Mas vamos voltar aqui para a mensagem. Então, nós falamos a semana passada sobre isso. Tem que ser perseverante, tem que ser determinado. Então, precisa ser uma pessoa, você precisa ser uma pessoa que tem que ser fervorosa. Você sabe o dia que você vai chegar. Você tem uma visão, eu vou chegar a tal lugar, nada nem ninguém vai me impedir. Então Jacó, ele teve esse sonho. E agora ele vai
tomar uma atitude. Mas antes de tomar uma atitude, lembrando que ele estava dormindo, aquele sonho era uma visão que Deus estava dando. Tanto que quando a Bíblia fala assim que Deus aparecia em alguém em um sonho, sempre dizia assim: fulano teve uma visão. Visão e sonho, biblicamente falando, são as mesmas coisas. Então, veja o versículo 16, que é o que nos interessa agora. Diz assim, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Temeu e disse: quão terrível este lugar, este não é outro lugar senão a casa de quem? De Deus, e esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu na coluna e derramou azeite sobre ela, e depois Jacó faz um voto a Deus. Pronto, começou a nossa mensagem aqui. A primeira coisa que Jacó fez foi despertar. Diz aqui que Jacó despertou do seu sono. Meus irmãos, as pessoas precisam despertar. Existem pessoas que precisam despertar porque elas estão dormindo, ou como quem dorme. O Jacó, ele despertou do sono. No caso dele, ele estava dormindo. Deus falou com ele e ele estava dormindo, mas ele agora acordou. E quando ele despertou, em seguida, diz aqui o versículo 16, que ele despertou, diz aqui, despertou do seu sono. O que diz o 18? O 18 diz o quê? Então se levantou. E se levantou quando? De madrugada, minha Bíblia fala. Minha Bíblia fala, olha lá, aquela também fala de madrugada. Quem acorda de madrugada, acorda tarde. Acorda o quê? Cedo. Quem acordou hoje de madrugada? Você está entendendo? Acordou cedo. Irmão, Jacó, ele acordou e ele não continuou ali deitado, não, ele se levantou. Ele se levantou, quer dizer, ele agora toma uma atitude. Você pode observar que Jacó vai fazer um voto com Deus, o qual vai mudar a vida dele, o qual vai mudar a história dele. Essa lição aqui é poderosa. Você precisa despertar, porque às vezes você não consegue enxergar as bênçãos que estão ao seu lado, que estão junto a você, que estão às vezes na sua frente, e você não consegue enxergar. O Jacó tinha tantas coisas boas junto dele, então quando ele despertou, ele entendeu e disse: quão terrível este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Você está onde agora? Na casa de Deus. Mas às vezes a pessoa vem na casa de Deus, mas ela ainda não se deu conta onde ela está. Você está na porta dos céus. Jacó entendeu: este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A despensa de Deus está logo aqui, As bênçãos podem chegar. A mudança na minha vida pode acontecer a qualquer momento. Eu preciso aproveitar esse momento que eu estou na casa de Deus. Momento da palavra.